Olá a todos, eu vim aqui continuar agora mais um vídeo sobre Jesus é o Arcanjo Miguel? Então, na tentativa de negar a divindade de Cristo, os testemunhos de Jeová, ou considerado como os TJs, afirmam que Jesus, na verdade, é o Arcanjo Miguel. De acordo com a Torre de Vigia, que é um livrinho que eles publicam, né? Jesus é um anjo de alto escalão. Veja bem, ele é um anjo, ele não é o anjo. Até mesmo um pequeno Deus, mas não o Deus verdadeiro, como o Deus é com o Filho, na eterna segunda pessoa da Trindade. Uma excelente forma de refutar essa falsa crença é pedir às testemunhas de Jeová que mostrem os textos bíblicos que identificam Jesus com Miguel. Então, os testemunhos de Jeová, ou chamados TJ, eles sempre classificam Jesus como um, dizer assim, um anjo menos elevado do que Deus, né? Eles não acreditam que Deus e Jesus sejam a mesma pessoa. Jesus, então, sendo um Deus menos elevado do que ele, né? Mas em nenhum lugar da Bíblia traz essa afirmação. Eu não sei de onde que eles conseguem raciocinar tanta, como é que eu vou dizer assim, tanta informação inútil, trazendo uma coisa que não existe. Entendeu? Então, as testemunhas de Jeová, com frequência, citam 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Aí vem falando o texto aí. Isso aí está escrito na Almeida Revista e Corrigida, né? Este versículo afirma que voz de um arcanjo acompanhará Cristo em sua segunda vinda. Tá? Mas isto não quer dizer que Jesus seria o arcanjo, nem que esse arcanjo seria Miguel. Aí é que está o problema, né? Então, na verdade, existem outras razões para rejeitar a alegação de que Jesus é o arcanjo Miguel. E, primeiro, a Bíblia declara que Miguel é um dos primeiros príncipes. Isso está em Daniel, capítulo 10, versículo 13. Ora, se ele é um dos primeiros, nós esperaríamos que existisse outro. Né? Se ele é um dos primeiros, então existe outros. Só que se fosse Jesus, então teríamos de concluir que existe outros Jesus Cristos. Então só existe um. Já que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo, então existe outros Jesus Cristo, né? Diferente de Miguel, todavia o status de Jesus é único. Ele não compartilha com mais ninguém. Isso está em 1 Coríntios capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5. E 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 5, e João capítulo 14, do versículo 6. Então Jesus, ele não divide a glória dele com ninguém. E segundo, nenhum anjo recebe adoração de homens, mas os seres humanos têm permissão para adorar Cristo. Isso está em Mateus capítulo 8, versículo de número 2, Mateus capítulo 9, verso 18, capítulo 14, verso 33, capítulo 20, verso 20, capítulo 28, verso 16. E é só você comparar também com Colossenses 2, 18 e Apocalipse 19, do versículo 9 ao versículo de número 10. Quando o mensageiro João tenta se ajoelhar diante do anjo, ele diz para ele levantar, porque ele é igual a ele. Ora, se Jesus, então, é um anjo, então ele não pode receber adoração. É estranho, testemunho de Jeová. Vocês estão complicando o texto aqui. Vocês realmente estão complicando o texto. Né? E terceiro, Jesus recebe adoração em todos os anjos, que significa que o próprio Miguel o adora. Está em Hebreus capítulo 1, versículo de número 6, Apocalipse capítulo 5, do verso 11 ao verso 14. Afinal, anjos bons não adoram uns aos outros. Anjos bons adoram somente a Deus. Por essa razão, devemos concluir que Jesus não é o arcanjo Miguel. Ele é o anjo do Senhor, o mensageiro que faz essa ligação entre Deus e os homens, e ele faz parte de Deus. E ele é o Senhor da criação. No livro lá de João, você vê bem explícito isso lá, né? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele quem? Jesus Cristo. Então ele não é anjo.
ele faz parte da relação de Deus, ao qual se manifestou aos homens para que nós conhecêssemos então as grandezas de Deus. Então, os testemunhos de Jeová, sinceramente, pecam e pecam feio em relacionar Jesus como um anjo inferior, colocando então assim Deus como acima dele, né? Que não tem lógica nenhuma. E como disse também, não existe nenhum texto bíblico que eles apontem aí para que traga essa informação. Então, se você tem um amigo, um vizinho que é testemunho de Jeová, pede ele para mostrar um texto. Coloca aí nos comentários aí que eu teria um imenso prazer em responder e dar uma analisada. Mas Jesus não é inferior aos anjos, muito pelo contrário, ele é superior aos anjos, que ele é a primazia de todas as coisas. Então ele foi o primeiro da criação e faz parte do concílio, né, de Deus como Senhor de todas as coisas. E ele recebe a adoração, o anjo não. Entendeu? Então assim nós concluímos então que Jesus não é um arcanjo Miguel e ele não é um, um anjo assim de maior escalonidade do que os outros. Não tem essa questão. Não tem como colocar desse jeito aí. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter estado comigo aqui até esse estudo bíblico, né? E eu vou trazendo mais novidades, alguma coisa de teologia, dificuldades bíblicas. Se você quiser aprender hebraico, grego, nós temos vários assuntos aqui sobre determinadas é, palestras, né? Tem alguns documentos também que eu exponho ali, códice, manuscritos que talvez você nunca teve curiosidade de ver, né? Ou teve curiosidade de saber como era. Então você pode dar uma olhadinha aí que eu tenho vários deles nos vídeos aí, que são da minha biblioteca então particular. Com os códices sinaíticos, vaticanos. Ó, já ouvi falar, mas não sei como é que é. Então entra aí no vídeo aí, tem vários desses. Você pode folhear junto comigo ali, dar uma olhada, ver, né, a escrita uncial, a escrita minúscula e algumas traduções também que eu tenho colocado. Bom, então agradeço mais uma vez você por ter vindo até aqui. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula.